noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos ao nosso vídeo de hoje, mas antes vamos começar rezando, pedindo a Deus que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite para vocês, espero que tudo esteja na santa paz. Hoje vamos continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura. Estou com a minha aqui, a minha Bíblia de Jerusalém, tá? Nós estamos aí avançando no nosso estudo bíblico. Nós já terminamos o livro do Gênesis e já começamos no livro do Êxodo, que é o segundo livro, tá? Do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco. Penta quer dizer 5. Ou, como os judeus gostam, né, a Torá, a lei de Moisés. Tá? A palavra êxodo significa saída. Por quê? Porque narra a saída do povo hebreu do Egito, que ficou escravizado, para a terra prometida. Ok? Nas duas últimas aulas, nós começamos a ver o nascimento de Moisés, a sua missão que Deus dá para ele. Então, nós contamos aí um pouquinho da vida de Moisés. Tá? Aquela passagem bonita da sarça ardente, que ele encontra com Deus. Deus dá uma missão que ele seria o libertador do povo. Claro que o libertador é Deus, mas Deus usa sempre de pessoas. E, no caso, Moisés era gago, e ele fala que ele não... Como é que ele ia libertar o povo se ele não sabia nem falar? Então, Deus fala para ele: então, eu vou te enviar o seu irmão Araão, que ele vai falar por você. Então, Moisés retorna para o Egito, ok? Ele que vivia no Monte Horebe com sua esposa Séfora, seu filho Gerson e seu sogro Jetro. E dali ele retorna com Araão para o Egito. E ali ele encontra com o faraó com o coração endurecido, fala que não vai deixar o povo sair, porque não conhece Deus, não é? E eles começam ali aquele episódio interessante da briga, né, dos cajados, né? O cajado de Moisés vira uma cobra, e depois o faraó chama lá 2 adivinhos do Egito para que também faça o mesmo truque. Só que a de Moisés engole a dos outros, tá? E depois vira novamente, né, a vara que Deus tinha dado a Moisés para que ele fizesse os prodígios lá no Egito em nome dele, em nome de Deus, tá? Então foi aí que nós paramos, ok? Então, nós paramos aí no livro do Êxodo, no capítulo 7, tá? Hoje, qual é o nosso assunto de hoje, dentro do livro do Êxodo? Hoje nós vamos começar a estudar as 10 pragas do Egito, as famosas pragas do Egito, né? É um texto até conhecido, porque já teve muitos filmes sobre isso, alguns bons, outros não tão bons, novelas, não é? Para quem gosta, eu particularmente não gosto, mas, por exemplo, o filme Os 10 Mandamentos, muito bom. Aquele antigo, né? Aquele filme bem antigo, de 1956, que o Moisés era interpretado por um ator que até já faleceu, Charlton Heston. Muito bom aquele filme, um dos melhores que eu já vi sobre os 10 Mandamentos, né? Sobre a vida de Moisés. Bem completo ele. Então, é uma história bem conhecida, né? Então eu penso que a gente pode não gastar muito tempo nisso, porque é uma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, né? Então eu penso que a gente não precisa ficar muito preso a essas coisas. É bom a gente só explicar
qual é o sentido teológico das pragas, né? Por que aconteceu aquilo, não é? Realmente aquilo aconteceu? Tem muita gente que pergunta. Será que aquilo ali aconteceu, né, ao pé da letra mesmo? Tá? Então, é isso que eu quero colocar hoje para a gente poder estudar um pouco. Então, quem tem a Bíblia de Jerusalém, eu sempre falo que eu sempre uso a Bíblia de Jerusalém. Mas se você quiser usar outra Bíblia católica, sem problema algum, tá? Tem da Ave Maria, tem outras Bíblias muito boas, a CNBB, pode usar qualquer Bíblia católica. Eu, para estudar, eu gosto, né, da Bíblia de Jerusalém, que eu acho uma Bíblia bem a melhor para estudo, né? Então, se você tiver de Jerusalém, tá, me acompanha aí na página 111, né, no livro do Êxodo, no capítulo 7. Então, aí vai começar as pragas do Egito, ou seja, Moisés, ele fala para o faraó, se você não deixar o povo sair, Deus vai mandar ao Egito pragas, né, até que você solte o povo. Mas o faraó não obedeceu, falou que não conhecia Deus, que não ia deixar o povo sair. Coração endurecido, não é? Então, aí Deus vai começar a agir. Vai mandar o quê? 9 pragas. Somente na 10ª é que o faraó vai libertar o povo. Então, nós vamos passar pelas 10 pragas, tá? Já falei na aula passada e volto a dizer, não foi Deus. Isso é um modo de falar do autor sagrado, quando fala que Deus endureceu o coração do faraó. Deus não endurece o coração de ninguém. Deus não pode fazer o mal, tá? Só que isso é um jeito, porque para os judeus, tudo vinha de Deus. As coisas boas e também as coisas más. Eles não tinham o que nós cristãos temos hoje, né? Nós sabemos que de Deus não pode vir o mal. Deus é o bem. Jesus diz, né? Só Deus é bom. Só Deus pode fazer o bem, né? Então, os judeus não tinham ainda esse entendimento. Então, eles achavam que tudo aquilo que vinha de bom e de mal provinha de Deus. Tá? Por isso que o Antigo Testamento é bem mais difícil de entender. Por que Deus é tão severo? Por que Deus, né, castiga? Deus não castiga, Deus faz justiça, diferente. O Antigo Testamento é o tempo da justiça de Deus, é o olho por olho, dente por dente, entendeu? Já o Novo Testamento é o tempo da misericórdia, é o tempo de perdoar, aquilo que Jesus fala, né? A gente vai ver quando a gente for estudar o Novo Testamento, ok? Então, Deus ele é misericordioso, mas Deus também é justo, ele tem que fazer justiça. Tá? Então, no Antigo Testamento, Deus fazia justiça, só que de uma forma diferente de hoje. Tá? Lembramos, gente, que estamos lá atrás, né? Muitos anos antes de Cristo. Então, até que veio, Deus foi purificando aquele povo para que chegasse Jesus, aí sim, aí Deus colocou tudo no lugar novamente. Tanto que Jesus fala, foi dito a vocês aquilo, mas eu vos digo. Então, agora, o que vale é aquilo que eu falo. Tá? Aquilo que vocês viram lá no Antigo Testamento era só uma preparação de um povo para a chegada do verdadeiro Messias, que é Cristo. Tá? Por isso que nós católicos, nós não nos prendemos muito ao Antigo Testamento. É importante? É muito importante. Tanto que nós estamos estudando o Antigo Testamento. Tá? Houve um herege chamado Marcionismo, que queria tirar o Antigo Testamento da Bíblia. Não, já que nós temos o Novo, então vamos tirar fora o Antigo. Não, o Antigo é palavra de Deus, mas veja, tem que ter cuidado, porque não é a mesma coisa do Novo Testamento. Tá? Então o Antigo Testamento ele é mais complicado de entender. É uma outra cultura, outra mentalidade. Tá? Foi escrito pelos judeus, para os judeus, entendeu? Então tem muita coisa no Antigo Testamento que a gente não pode levar para a nossa vida de hoje. Agora, tem muitos ensinamentos que nós podemos trazer. Tá? As próprias pragas do Egito. Né? A gente sabe que não é Deus que faz o mal, mas às vezes Deus permite o mal, né, para ver se as pessoas se convertem. E o faraó só deixou o povo sair depois que ele teve que passar por uma dor muito grande, que foi a perda do filho dele. Então, muitas vezes isso acontece com a gente. O povo não fala. Né? Às vezes, o certo é você ir pelo amor. Né? O correto, gente, é a gente ir a Deus pelo amor, mas a maioria vai pela dor. Precisa passar por uma dificuldade, por uma coisa muito ruim, não é? O povo até brinca, né? Eis aquilo, eis aqui, eis isso, eis aquilo, não é? Igual aquela música, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Infelizmente, a maioria é assim. Né? Espera passar por, né? Viveu a vida toda errada,
para poder depois vir para Deus. Isso não é o correto. O correto é você vir pelo amor. Você vir a Deus pelo amor, não pela dor. Tá? Por quê? Porque Deus nos quer para Ele, né? Que a gente o ame por aquilo que Ele é. Tá? Não só por medo de ser castigado, essas coisas todas. Já falei sobre isso. Tá? Então, gente, as pragas do Egito, elas também nos ensinam muito. Que muitas das vezes a gente precisa passar por muitos sofrimentos para que a gente possa acordar. Tá? Mas menos mal que se a pessoa se converter, mesmo que seja na dor, melhor do que não se converter. Não é verdade? Então, é melhor ela se converter na dor do que não se converter. Tem isso também. Né? Então, vamos lá. Vamos para as nossas pragas do Egito, então. Então, a primeira praga, então, que Deus permitiu que atingisse os egípcios, né, foi a água transformada em sangue. Tá? Tá aí no livro do Êxodo, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó, é que Deus começa a dar a instrução novamente para Moisés, para que ele vá lá e fala para o faraó libertar o povo. Mas o faraó não liberta o povo. Então, né, Moisés fala para o faraó. Assim, versículo 17 do capítulo 7. Assim disse o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio Nilo, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo. Tá? Disse o Senhor a Moisés, disse a Araão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Nilo, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre os seus lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até as árvores e nas pedras. Moisés e Araão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Então, Deus gosta da obediência, e eles acabaram sendo obedientes. E aí fala que, né, ele fez o que Deus ordenou, e que as águas, então, se converteram em sangue, né? O rio ficou poluído, e os egípcios não puderam beber a água do rio. Houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, versículo 22, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor lhe havia dito. Virou-se o faraó e foi para casa, e nem isso considerou seu coração. Todos os egípcios cavaram nos arredores do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber a água do rio. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então, gente, algumas coisas interessantes aqui para a gente comentar. Diz aí que os magos do Egito, né, aqueles adivinhos, eles fizeram o mesmo. Então, quer dizer, então isso prova o quê? Que o mal ele tem algum poder. Tá? Ele tem algum poder para quê? Para te enganar, mas também o poder dele não é absoluto. Porque como é que eles não tiveram poder para desfazer o que Deus fez? Eles tinham poder para imitar, entre aspas, né, o prodígio, vamos dizer assim. Mas como é que eles não viraram a água de volta para ser boa? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Não sei se você já parou para pensar nisso. Então, gente, o poder do mal ele não é absoluto. Isso prova também o quê? Que ele tá, o poder do mal ele tem que estar, ele só pode agir com a permissão divina. A igreja ensina isso. Tá? O mal ele não tem poder absoluto como Deus tem. Tá? Ele só pode realmente fazer aquilo até onde Deus permite. Entendeu? Mas ele pode fazer. Para quê? Para te enganar. Aí que mora o perigo. Até você saber que aquilo ali é uma coisa ruim, você já pode ter caído na dele. Então, cuidado. Cuidado. Por que eu estou falando isso, gente? Cuidado com esses negócios de astrologia, de horóscopo, adivinhação, magia, porque essas coisas, gente, não vamos brincar com isso. O demônio, ele tem poder. Deus não retirou o poder dele, mesmo que seja limitado. Entendeu? Então,
Cuidado com essas coisas, ok? Então, agora, sobre as pragas, gente, são coisas que Deus permitiu que Moisés fizesse para ver se o faraó se arrependia. Mas o faraó, isso prova o quê? Que nós temos livre-arbítrio. Outra coisa, que eu já falei e torno a dizer. Deus respeita a nossa liberdade. Deus podia ter tirado aquele povo lá até contra o faraó. Deus tem poder para isso. Mas não, Deus não toca na nossa liberdade, gente. Deus não obrigou, assim, vamos dizer, Deus queria que o faraó libertasse o povo livremente, não pela força. Tá? Então, gente, a liberdade nossa é uma coisa, é a única coisa que Deus nos deu que Deus não toca. Deus não toca na nossa liberdade. Por isso que não existe destino. Não existe destino. Por quê? Porque nós temos liberdade de escolha. A escolha é nossa, não é nem de Deus e nem do diabo. Ele pode propor a você as coisas boas, mas você só vai se você quiser. Ninguém te obriga a nada neste mundo, nem Deus. Você não é obrigado a nada, por nada e nem por ninguém. Você é livre. Eu sou livre, você é livre. Tá? Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. É o que nos faz imagem e semelhança de Deus, entendeu? Veja, a igreja ensina também que a gente não é obrigado a crer que tudo aconteceu realmente ao pé da letra, como está narrado ali. Por quê? A gente tem que entender, gente, que Deus, vamos dizer assim, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas ele usa também a natureza para fazer. Então, muitas vezes, Deus pode usar coisas da natureza para poder, vamos dizer assim, operar os seus milagres. Tá? Então, não estou dizendo que Deus não tenha poder de fazer. Tem. Só que ele, geralmente, ele usa o quê? Daquilo que ele criou para poder intensificar aquele milagre. Entendeu? Mas Deus também, se ele quiser também, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quer. Ok? Isso aí, para Deus, Deus não tem limite, gente. Deus pode fazer, a Bíblia é bem clara, tudo é possível para Deus. Nada é impossível. Não tem nada que Deus não possa. Ok? Agora, a maioria das vezes ele se utiliza daquilo que ele próprio criou, ou seja, da criação. Entendeu? Interessante. E fala aí dos 7 dias. Olha aí, os 7, lembrando que o 7 significa o quê? Perfeição, plenitude. Tá? Então, toda vez que você vê esse número 7 na Bíblia, você pode lembrar, ó, é um tempo de plenitude, de perfeição, tá? Não devemos interpretar ao pé da letra, por quê? Lembrando que para Deus não existe o tempo. Ok? Lembrando sobre isso também. A segunda praga é a praga das rãs. Tá? Então, Deus fala para Moisés, para ele ir lá falar com o faraó, que se ele não deixar o povo partir, que ele vai mandar, então, a segunda praga. Então, aí acontece a mesma coisa, gente. Todas as narrativas acontece a mesma coisa. Deus fala para Moisés, vai lá, fala para o faraó, que se ele não libertar o povo, eu vou mandar a praga. Moisés vai lá, conversa com o faraó fala que não vai libertar o povo e Deus manda a praga. Então aqui acontece a mesma coisa. Eu não vou ler porque vai ficar repetitivo. É a mesma narrativa. Então você pode ler aí, ó, as rãs. Então Deus manda o quê? Rãs. Todo mundo sabe o que é uma rã. Né? É a mulher do sapo, como diz o Padre Léo. Então, Deus, então, como o faraó não obedeceu, Deus então mandou os animaizinhos, né, para poder. Tem gente que tem medo, né? Tem gente que não tem gente que tem medo. Então, Deus manda aí. Então, diz aí o versículo 9 do capítulo 8. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos. E juntaram-se em montes imensos, e a terra foi poluída. Ficou poluída, mas o faraó viu que havia alívio e o seu coração ficou obstinado e não os ouviu como o Senhor havia dito. Então, por isso que eu estou falando, é a mesma coisa, né? Então, o faraó novamente não deixou o povo sair, mesmo com a segunda praga, ok? Então, depois você pode ler aí, tá? Mas eu não vou ler aqui porque vai ficar repetitivo. A terceira praga é a dos mosquitos, né? Não é nada pior do que mosquito, né, gente? Todo mundo sabe, né? Mosquito é uma coisa terrível, né?
Então, aí, nós vemos aí no capítulo 8, versículo 12, a questão dos mosquitos. Deus disse a Moisés, né, a mesma coisa, diz a Araão, estende a tua vara, tá? Mesma coisa. Então, não vou ler, porque senão vai ficar muito cansativo e repetitivo. Então, você pode ler, se você quiser aí acompanhar a sequência, você vai lendo aí. Então, a terceira praga foi a dos mosquitos. Então, Deus mandou, então, os mosquitos para que o faraó libertasse o povo. Novamente, ele não libertou. A quarta praga é as moscas, está aí no versículo 16 do capítulo 8. Então, depois das rãs e dos mosquitos, Deus manda mosca, né? Outra coisa, outro bicho nojento também, né? E aí acontece a mesma coisa, entendeu? No versículo 21 aí, o faraó chamou Moisés e Araão e disse-lhes: Ide oferecer sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Moisés respondeu: Não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus são uma abominação para os egípcios. Tá? Então aqui ele vai explicar para o faraó que eles não iam fazer sacrifício ali na terra do Egito, porque era terra de pagãos. Eles não acreditavam naquilo ali. Eles iam oferecer o sacrifício no Monte Horebe, no Monte Sinai, como Deus havia ordenado. Ó, depois que o povo sair, você vem aqui e faça sacrifícios ao Senhor Deus nesta montanha, na montanha de Deus, o Sinai, o Horebe, tá bom? E aí Moisés vai falar para o faraó, entendeu? Versículo 23. E há 3 dias de marcha no deserto que iremos sacrificar ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos disse. E o faraó disse: Eu vos deixarei ir sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. Mentira, a gente sabe que ele não vai deixar, né? Rogai por mim, disse Moisés, logo que eu tiver saído da tua presença, rogarei ao Senhor. Amanhã as moscas, ele fez aquilo para quê? Para que Moisés tirasse então os bichos dali. Então Moisés tirou, mas o faraó não deixou o povo sair, ou seja, enganou ele. Né? Então é aquilo, né, gente? O faraó aí é o símbolo do mal, ok? A igreja ensina que o faraó ele simboliza o mal. Então, tá vendo como é que o mal ele é enganador? Então, eu vou te ajudar, né? Você pede por mim, né? Aí depois que, né, que ele já te ganhou, ele vai lá e te dá uma ferroada. O mal é terrível por causa disso. Então, o faraó representa o mal, ok? Então, é um grande ensinamento para nós. E diz aí o versículo 28 que o faraó não deixou o povo sair, novamente. No capítulo 9, fala da quinta praga, que é a peste dos animais, não é? Então, o Senhor fala a Moisés a mesma coisa, entendeu? E fala, então, que vai ferir, então, os animais do Egito, ok? Então, aconteceu, então, que morreram muitos animais dos egípcios, né? No dia seguinte, versículo 6 do capítulo 9, fez o Senhor o que havia dito e todos os animais dos egípcios morreram. Mas não morreu nenhum dos animais dos israelitas. Olha aí, então Deus protege aquele que é justo, tá vendo? E o faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morrera nem um animal sequer. O coração do faraó, porém, obstinou-se e não deixou o povo sair. É a mesma coisa, né? Então, gente, isso aqui é outra coisa interessante que a gente deve levar em conta, tá? Deus fez morrer lá permitiu que morresse lá os animais dos egípcios, mas os animais do povo de Israel não morreram. Por quê? Porque Deus protegeu. Isso quer dizer o quê? Que Deus protege aquele que é justo. Tá? Aquele que é justo, Deus protege. É um grande ensinamento para nós. A sexta praga são as úlceras. Tá? Então, Deus fala para Moisés e Araão: apanhai mãos cheias de cinza e de forno, e Moisés a lance para o ar diante dos olhos do faraó. Ela se converterá em pó fino sobre a terra do Egito e provocará nos homens e nos animais tumores que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Então, gente, aqui acontece, então, a questão das úlceras, do mal, tá? Veja, Deus não manda doença para ninguém, tá, gente? Ok? Deus não pode fazer o mal. Agora, Deus pode permitir, é diferente.
Tá? Por que eu estou falando isso? Porque as enfermidades que nós passamos não vêm de Deus, ok? Porque muitas vezes a gente questiona quando a gente está numa enfermidade, seja ela qual for, a gente questiona Deus, né? Ah, por que aconteceu isso comigo? Por que Deus mandou isso para mim? Deus não mandou isso para você, amigo. Tá? Creia nisso. Toda enfermidade não vem de Deus. Agora, Deus permite. Agora, por que Deus permitiu? Por causa do pecado do faraó. Mesma coisa somos nós. Eu e você somos pecadores. Entendeu? Então, também Deus permite, às vezes, que aconteça coisas ruins com nós, com a gente, inclusive as enfermidades físicas. Aqui foi uma úlcera, mas até mesmo doenças que levam à morte, né? Quantos não morrem de câncer, né? A pandemia, quantos cristãos morreram inocentes, né? Mas por causa do quê? Por causa do pecado. Eu já expliquei isso aqui. Não só o meu pecado gera isso, mas também o pecado de toda a humanidade gera isso. Tá? Mas não é Deus que manda. Se fosse Deus que mandasse, Jesus não curava. Lá no. Estou falando no Novo Testamento, né? Se o mal viesse de Deus, para que Jesus curou tanta gente? Não é verdade? Jesus fez mais de não sei nem quantos milagres Jesus fez. Não contei ainda. Né? Só você ler os evangelhos, você vai ver quantos milagres Jesus libertou, curou várias enfermidades, ressuscitou mortos, curou várias doenças. Então, se é Deus que manda, para que Jesus ia curar? Deixar para lá. Entendeu? Então, não é Deus que manda. Agora, Deus permite muitas vezes. É um mistério que nós não sabemos explicar também 100%. O que nós sabemos é que é consequência do pecado. Ok? Então, a sexta praga aí são as úlceras. Ok? A sétima praga é o que a Bíblia chama de chuva de pedras, ou seja, o granizo. Ok? O Senhor disse a Moisés: levanta de manhã cedo, apresenta-te Faraó e diz: assim fala o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixa o meu povo partir para que me sirva, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com a peste, terias desaparecido da terra. Isso aqui é interessante, gente. Se Deus quisesse, ele já teria destruído esse mundo. Por que Deus não faz? Por dois motivos. Primeiro, Deus não destrói a sua obra. Lembra lá do Gênesis, né? Deus viu que tudo era bom. O que estragou foi o pecado, mas tudo que Deus faz é bom. Então Deus não destrói a sua obra. Por que Deus não destrói o demônio? Porque o demônio também é obra de Deus. Ele foi criado bom, é um anjo bom, que se tornou mal, mas Deus o criou bom. Entenderam? Então, por que Deus não destrói esse mundo? Primeiro, porque Deus não destrói a sua obra, vamos dizer assim. Né? Lógico que não, tanto que o mundo vai ser restaurado, o mundo não vai acabar. Tá? Assim, Deus não vai destruir, Deus vai renovar. É diferente. Jesus diz, no dia da renovação do mundo, não é? Então, é bem claro o Novo Testamento. Tá? Então, esse mundo não vai acabar, porque Deus não destrói a sua obra. Entendeu? Por isso. Mas se Deus quisesse... E outra coisa, tem aqui também os justos. Por que Deus... Deus podia destruir, né? Esse mundo está tão ruim. Por que Deus não faz isso? Porque ainda tem gente boa. Enquanto a gente tiver lembra de Sodoma e Gomorra? Se tiver 5 justos, eu não destruo. Deus destruiu porque não tinha ninguém lá. Né? Os bons ele tirou, que foi Ló, com a mulher e os filhos, e as filhas. Né? Mas Deus não destruiu os bons. Deus destruiu os maus, entre aspas. Né? Então, gente, enquanto tiver um bom na terra, Deus não destrói. E nem no final do mundo, né? Entre aspas. Né? Deus também não vai destruir, Deus vai separar. É diferente, é isso que o Novo Testamento ensina. Ok? Interessante isso. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje.
Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem à casa ao cair sobre eles a chuva de pedras morrerão. Aqueles dentre os servos do faraó que temeram a palavra do Senhor apresentaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não puseram no coração a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Então, gente, é aquilo que eu falei, é obediência. Né? Se a gente é obediente a Deus, nós vamos ter felicidade na vida. Agora, se a gente não obedecer a Deus, a gente não vai ser feliz. Porque ninguém é feliz, gente, se não viver de acordo com a vontade de Deus. Ok? É Deus quem dita as regras, não é eu, não é você. Ok? Se foi Deus quem nos criou, não foi Ele que nos fez? Diz o Salmo 99. Deus nos fez e a Ele pertencemos. Somos as ovelhas de seu rebanho. As ovelhas não se pertencem, ela pertence ao seu dono. Não é verdade? Então a gente não pode querer ultrapassar a lei de Deus. Não. Né? Então, isso, gente, é loucura. Desrespeitar Deus é a maior loucura que existe nesse mundo. É o que está acontecendo hoje. Isso é loucura. A carta aos Gálatas é bem clara, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Entendeu? Então, gente, isso é loucura. A gente não pode ter uma inteligência correta, porque é loucura você não obedecer à lei de Deus. Entendeu? Então, é bem claro aqui o que Deus está falando. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, né? Aí que começa a narrar, então, o milagre, né? Que Moisés fez, choveu, né? Lá, aí que ele narra. É interessante, versículo 26. Somente na terra de Gessém, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Aquilo que eu falei, gente. Tá? Foi o que eu disse. Tá vendo? Aonde os israelitas estavam, não choveu pedra. Porque Deus protege o seu povo. Olha aí. Então, é melhor você escolher o time de Deus. O time de Deus nunca perde. Tá? O seu time perde. Um dia ele ganha, outro dia ele perde. O time de Deus nunca perde. Ó, tá vendo? Aonde os israelitas estavam, não choveu granizo. Aonde estavam os egípcios, choveu. Então, é preferível. Aí, aquela pergunta: qual lugar você quer estar? Quem que você escolhe? O bem ou o mal? É aquela música, né? O bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. Aquela letra é maravilhosa. Quem escolhe? Você. Você tem o bem e o mal. Você escolhe. A decisão é sua, de mais ninguém. Ok? O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo e eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois já bastam essas grandes trovões e chuva de pedras. Eu deixarei ir e não ficareis mais aqui. Tá? Aí aqui Moisés, fala para ele, que ele vai sair, aquela coisa toda, para que saibas que a terra é do Senhor, versículo 29. Quanto a ti, porém, e aos teus servos, eu sei que ainda não temes ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. O trigo e o centeio, porém, não sofreram dano, porque eram seródios. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade, estendeu as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões, a chuva de pedras, e não caiu mais chuva. Aí, o coração, no versículo 35. O coração do faraó se endureceu e ele novamente não deixou o povo sair, nem com esse pecado. Aí vem a 8ª praga, os gafanhotos. Mesma coisa, Deus fala para ele lá, que se ele não saltar, vai mandar os gafanhotos. E acontece a mesma coisa. Versículo 3. Moisés e Arão apresentaram-se, pois, ao faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim?
deixai o meu povo partir, para que me sirva. Se recusares deixar o povo partir, eis que amanhã vai vir gafanhoto no seu território. Eles cobrirão a terra e não se poderá mais ver o solo. Tá? E aqui ele começa a narrar tudo que vai acontecer, não é? Então, os servos do faraó, versículo 7. Então, os servos do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma cilada para nós? Deixa partir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes que o Egito está arruinado? Moisés e Araão foram reconduzidos à presença do faraó e lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque para nós é uma festa do Senhor. E o faraó disse: o Senhor esteja convosco quando eu vos deixar partir com as vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Porque isso é o que vós me pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. Então, gente, olha como é que o mal ele é sorrateiro. Para te enganar, ele fala, né? Deus é maravilhoso, né? Esse Deus seu é maravilhoso, mas para ti, né? Por isso que é um perigo. Assim, a gente tem que ter muito discernimento hoje. Tá? O que vem de Deus? Aquilo ali vem de Deus mesmo? Porque, gente, lembrando que o inimigo é astuto pra caramba. Tá? Lembrando, a igreja ensina isso. Tá? Ele quer porque quer levar a maioria de nós junto com ele. Então, gente, temos de ter discernimento, saber o que vem de Deus. Por isso que a igreja é tão séria nessa questão, que a igreja não dá confiança nem quando fala que é milagre. Fulano está aparecendo, está fazendo milagre. A igreja não vai lá de qualquer jeito, não. Vamos ver o que a ciência fala. Manda o cientista para lá para saber se é milagre mesmo. Porque, gente, não é assim, não. Tem que ter cuidado, porque o inimigo ele é terrível. Olha o que ele está vendo? Faraó, né? O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos. Tá? Então, aqui diz que Moisés estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Aqui começa, né, fala que os gafanhotos percorreram toda a terra do Egito, né, cobriram todo o seu território, a superfície, e a terra ficou devastada. Eles devoraram toda a terra, as árvores, tudo. E não ficou nada de verde nas árvores, nem a erva do campo em toda a terra do Egito. Pelo que o faraó chamou com toda a pressa Moisés e Araão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento, e aí depois os gafanhotos foram embora. Tá? Agora, não sei se você está percebendo. Não sei se você percebeu uma coisa aqui. Em todas as pragas, o faraó fala o que para Moisés? Rogai a Deus por mim. Aqui ele fala de novo. Rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Rogar quer dizer o quê? Pedir. Peça a Deus por mim. E Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez lá sair os gafanhotos. Então Deus fez porque Moisés pediu. E o faraó pediu para que Moisés pedisse a Deus. Como é que alguém em sã consciência pode dizer que intercessão não é verdade? Que Deus não intercede, que os santos não intercedem por nós. Isso é uma prática desde o Antigo Testamento. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu pelo faraó. Tá certo que o faraó não aproveitou, mas Moisés intercedeu, orou a Javé por ele. Gente, isso está cheio na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento tem várias passagens dessas. Como é que alguém pode dizer que não existe intercessão na Bíblia?
A Bíblia está cheia de intercessão, meu amigo. Ah, mas aqui Moisés está vivo. Ué, mas a pessoa que está lá no céu pode muito mais do que aqui. Se aqui, nós estamos muito mais longe de Deus, vamos dizer, entre aspas. Deus está em toda parte, vamos dizer assim. Mas aqui, a presença de Deus é espiritual. Lá não. No céu, nós vamos ver a Deus face a face, diz a Sagrada Escritura. Tá? Então, lá, a intercessão é muito mais forte, muito mais poderosa. Porque lá eu já estou junto com Deus, em comunhão com Ele. Lá eu posso muito mais do que aqui. Entendeu? Se aqui eu posso, que inclusive, né, a Bíblia fala que aqui é um vale de lágrimas, esse mundo aqui, inclusive, né, que Deus vai renovar esse mundo, já falei sobre isso. Então, se nesse mundo aqui, estragado pelo pecado, eu posso pedir a Deus por uma pessoa, quanto mais aquele que já está junto com Deus. Pode muito mais, gente. Já expliquei sobre isso aqui. Então, isso aqui é uma prova de que existe intercessão. Por isso que a Igreja Católica acredita na intercessão dos santos. E Moisés, para nós, é santo. Já expliquei isso. A Igreja não canoniza os santos do Antigo Testamento, mas a Igreja diz que eles são santos. Por que a Igreja não canoniza eles? Por quê? Porque alguns deles, o santo tem que ser exemplo. E a conduta moral deles, alguns deles, não foi correta. Okay? O próprio Abraão era maravilhoso, mas ele fez lá coisas erradas, né? Casou, teve filho lá com a escrava, né? Mentiu lá pro... Né? Já fizemos sobre Abraão aqui. O próprio Davi, que era um homem maravilhoso, mas cometeu adultério. E o santo, ele é exemplo, ele é modelo. Então a igreja prefere, né, cultuar os do Novo Testamento. Mas a igreja diz que eles são santos. Por quê? Porque o santo, gente, ele vive de acordo com a sua época, com a sua moral. Só que a moral deles é diferente da nossa. O próprio Moisés viveu numa época totalmente diferente. Entendeu? Mas Moisés é santo. Se Moisés podia... tanto que outra coisa, Moisés aparece conversando com Jesus lá na Transfiguração, ele já tinha morrido. Não é verdade? Então, gente, Moisés para a igreja é santo. Se Moisés podia rezar a Deus pelo faraó e pelo povo, que isso está cansado, está cheio aqui na Bíblia, quanto mais agora que ele está diante de Deus, ele vai rezar muito mais, ele vai pedir muito mais por nós. Ok? Então, isso é uma prova de que existe intercessão, gente. Ok? Aí tem a nona praga, ok? Que são as trevas. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e haja trevas sobre toda a terra do Egito. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Olha o 3 aí. 3 é outro símbolo de plenitude. 3, 7. Esses números que eu estou falando, gente, são tudo números que a Bíblia considera números de plenitude. O 3, por isso que é a Santíssima Trindade. O 7, por isso que são os 7 sacramentos. Não é? O 10, os 10 mandamentos. O 12, as 12 tribos de Israel. O 40, não é? Que está cheio na Bíblia. O 1000, tá? Então são números de plenitude. Tá? Todo número na Bíblia é simbólico, ok? Não podemos interpretar ao pé da letra, ok? Um não via o outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, em toda parte onde haviam os israelitas, havia luz. Tá? Interessante, né? Onde estava Israel não acontecia nada, mas onde estavam os egípcios aconteciam as pragas. Tá vendo? É aquilo que eu falei, gente. Tá? Se você é justo, Deus vai te proteger. O faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: ide servir ao Senhor, mesma coisa, né? Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas mulheres e crianças, mesmas coisas, né? Respondeu Moisés: terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que os ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco, não ficará nenhuma unha, porque deles haveremos de tomar para o Senhor Deus nosso. E nós mesmos não saberemos como servir ao Senhor, senão quando chegarmos lá. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-lo partir. E o faraó disse a Moisés: aparta-te de mim, e guarda-te de veres a minha face,
pois no dia em que vires a minha face, morrerás. Respondeu Moisés, tu o dissestes, nunca mais tornarei a ver a minha face. Só que o próprio Faraó vai mandar chamar Moisés daqui a pouco, não é? Agora, veja, esses sacrifícios aí, do versículo 25, tá? Respondeu Moisés, terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Lembrando que nessa época, né, os israelitas, eles ofereciam sacrifícios a Deus, não é? Tinha vários sacrifícios. Quando a gente for estudar o livro do Levítico, eu vou poder explicar isso melhor. São vários sacrifícios, tá? Os israelitas faziam muitos sacrifícios a Deus, de animais, só não faziam sacrifícios humanos, não faziam. Era o único povo que não fazia sacrifícios humanos aos deuses, ao Deus verdadeiro, né? Os pagãos todos faziam sacrifícios humanos, ok? Aí no capítulo 11, gente, vai acontecer então o anúncio da morte dos primogênitos. Aí vai acontecer, não é, a última praga e também a libertação do povo, no capítulo 11. O Senhor disse a Moisés, fazei vir mais uma praga ainda contra o Faraó e contra o Egito. Então ele vos deixará partir daqui. Olha, tá vendo? Então Deus fala que essa praga, o Faraó vai soltar o povo e vai acontecer. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Mas isso quer dizer o quê? Que Deus obrigou o Faraó a soltar o povo? Não. Já falei, Deus não toca na nossa liberdade. Mas Deus sabe. Deus sabe o dia que eu vou morrer? Sabe. Mas isso depende de quem? De mim. Entenderam? Deus sabe o dia que eu vou morrer, porque Deus é onisciente. Agora, eu vou morrer de acordo com aquilo que eu vivo. Se eu vivo uma vida relaxada, eu vou morrer mais rápido. Agora, claro, existem também as fatalidades da vida, né? Os acidentes, as doenças, né? Existem as fatalidades também que eu já expliquei aqui. São causas do pecado. Agora, veja, se eu não cuidar da minha vida, eu vou morrer mais rápido. Por quê? Porque a liberdade é minha. Se eu fumo, bebo, né? Viro um viciado, me drogo, né? Vivo de qualquer jeito, eu vou morrer mais rápido, lógico. Entenderam? Logicamente. Entendeu? Agora, Deus sabe o dia que eu vou morrer? Deus sabe. Entendeu? Mas não é Deus que amarra, né? E me obriga a fazer aquilo para me morrer, né, mais rápido. Não. Mas Deus sabe que eu vou fazer aquilo ali. Porque Deus é onisciente. Deus sabe o que eu vou fazer. Mas não é Ele que manda eu fazer. Entendeu? Deus sabe, mas não é Ele que manda eu fazer. Entendeu? Não sei se você conseguiu, não é, entender o que eu expliquei. Tá? Isso é a chamada onisciência divina. Ok? Quando Ele vos enviar, estará acabado. E Ele mesmo vos expulsará daqui. Diz, pois, ao povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Moisés era também um grande homem na terra do Egito, aos olhos dos servos do Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que está a mó, e até mesmo os primogênitos do gado. Haverá então na terra do Egito um grande clamor, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Mas entre todos os israelitas, desde os homens até os animais, não se ouvirá gemido de cão, para que saibais que o Senhor fez uma distinção entre o Egito e Israel. Então, todos estes teus servos descerão a mim e inclinarão diante de mim, dizendo, saí tudo e todo o povo que te segue. Depois disso sairei. E ardendo em ira, saiu da presença do Faraó. O Senhor disse a Moisés, Faraó não os ouvirá, para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses prodígios diante do Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e este não deixou os israelitas partir da terra. Então aqui o Senhor falou para Moisés o que ia acontecer.
E Deus, né, iria permitir aquilo, a morte dos primogênitos do Egito, aí o faraó, né, ia perder o filho e ia deixar o povo partir. Tá? E Moisés fala isso para o faraó, só que o faraó, mais uma vez, não dá ouvidos a Deus. Isso vai acontecer mais à frente, tá? E aí o faraó vai entender que Deus realmente não mente, tá? Tudo aquilo que Deus faz, Deus cumpre. É o que nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser. Por que o primogênito, gente? Porque o primogênito ele é consagrado a Deus. Nós vamos ver também na próxima aula, nós vamos ver isso. Tá? Todo primogênito ele era consagrado a Deus. Era uma lei dos judeus. Uma das leis dos judeus, entendeu? Por isso que Deus, então, matou... Deus não, né? Permitiu que morresse lá o primogênito do faraó e também todos os primogênitos, mas não permitiu que morresse nenhum dos israelitas. E diz aqui uma coisa interessante, né? Deus fazia distinção entre Israel e Egito. Por quê? Egito simboliza o mal, tá? O poder do mal, e Israel o bem. Então, é o bem contra o mal. Então, ali, né, é uma disputa entre o bem e o mal, e o bem sempre vence. Então, gente, isso é outra coisa que tem que entender. Tá? Muita gente às vezes fala, será que realmente o bem vence? Parece que o mal às vezes vence, né? Às vezes a gente fica tão indignado com certas coisas, a gente acha que o mal está vencendo e vai vencer. Não vai. O bem sempre vai vencer, sempre vai prevalecer. O mal pode ter que vencer aqui naquele período, vamos dizer assim. Mas Deus é sempre vencedor, aquilo que eu falei. Se você estiver no time de Deus, você nunca vai perder. Não. Você pode até perder uma batalha, né? Mas a guerra você não perde. Algumas batalhas na vida a gente pode perder. Não é? Um sofrimento, né? Com certeza a gente tem nossas perdas. Né? A perda de pessoas que a gente ama. Não é? Então, isso são batalhas que às vezes a gente perde na vida. Mas a guerra, a gente nunca vai perder se você escolher Deus. Se você escolher o outro lado, aí, com certeza você já perdeu. Não é? Como o inimigo, que a Bíblia é bem clara, já é derrotado. Então, quem escolhe o inimigo já entra na batalha derrotado. E quem escolhe Deus já entra vencedor. Não é assim? Nós cremos? Não é? Ao vencedor eu darei o prêmio, né? A chave da vida. Agora, ninguém consegue vencer sem luta. Alguém consegue vencer sem luta? Ninguém. Para você ser um campeão do mundo, você tem que fazer o quê? 7 jogos, tem que treinar. Para você, qualquer coisa na vida, você tem que ter esforço. Por que eu estou falando isso? Porque também a salvação também não cai do céu, gente. Tá? Isso é outra coisa importante também. Né? Eu aceitei Jesus, vou ficar de braços cruzados? Não. Cuidado com isso. Não pense que é porque você é cristão, que você está livre, né? Que não precisa fazer mais nada, é só esperar. Não, meu amigo. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Entendeu? Então não tem esse negócio. Ok? Então, se você estiver no time de Deus, você vai vencer. Deus combate. Isso diz aqui no livro do Êxodo. Deus combate por Israel. Olha aí, então, se você estiver no time dele, Deus vai combater por você. E você vai vencer. No final, você vai vencer. São Paulo falou isso. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora vou receber o prêmio. Mas não aqui. E eu quero encerrar explicando isso. A vitória, o prêmio, não é aqui. Ok? Você não vai receber o prêmio aqui, gente. Isso aqui é um vale de lágrimas. Nós rezamos isso naquela oração linda da Salve Rainha. Isso aqui é um vale de lágrimas. Aqui você tem momentos felizes de felicidade. A felicidade plena é só depois. É a vida eterna, é o céu. O céu é Deus, já expliquei. Então você não vai ser plenamente feliz aqui, gente. Não se engane. Tá? Aqui você vai ter momentos felizes. E aproveite o máximo. Se você está feliz hoje, se você tem tudo, não é? Agradeça a Deus, porque ele vai passar. Tá? Tudo. Padre Léo tinha uma pregação sobre isso maravilhosa que ele fala. Tudo que você tem, você vai perder. Tudo. Você só não perde a fé. Inclusive, a última palestra que ele fez quando ele estava com câncer. Assista essa palestra. Eu quero que você, católico, assista. Todo católico já deve ter assistido ela. A última palestra do Padre Léo, já com câncer, já à beira da morte. Ele falou isso.
Tudo na vida a gente vai perder. Só a fé que a gente... Se a gente não perder, mesmo nas tribulações, mesmo, né, à beira da morte, se a gente não perder a fé, nós vamos receber o prêmio lá no céu, na outra vida. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Paramos aí no capítulo 11, tá bom? Do livro do Êxodo. Então, na semana que vem, nós retornaremos, então, com o capítulo 12, se Deus quiser, tá? E continuamos aí tem muita coisa ainda para a gente ver sobre o livro do Êxodo, tá? Se Deus quiser, nós vamos devagar, não adianta correr, ok? Mas tem muito ensinamento bom para a gente aprender, amém? Peço a vocês aí, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje, espero que vocês estejam aprendendo, estejam gostando. Não é fácil fazer esses vídeos, gente. Isso é uma coisa, olha, eu peço muito a Deus, peço que vocês rezem por mim, ok? Por isso que eu peço aqui ao Espírito Santo sempre para me iluminar, porque, olha, isso não é fácil, não. Eu sou um simples leigo, ok? Fiz um curso de teologia lá de 3 anos, mas eu não sou biblista, eu sou formado em teologia, mas não sou, vamos dizer assim, um Dom Estevão Bittencourt, eu não sou um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, são crânio, né, mesmo, sabem tudo. Não, eu estudo como vocês, para poder passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Então, se eu falei alguma coisa aqui errada, tá? Se alguém estiver me assistindo aí, algum catequista, até mesmo um diácono, um padre, que estiver assistindo os meus vídeos, se eu falar alguma coisa aqui, tá, que não está correta, por favor, me corrigem, pelo amor de Deus. A minha preocupação aqui é expor a verdade e a interpretação que eu sempre aprendi com a igreja, ok? Então, peço a vocês aí as orações de vocês, ok? Para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, tá? Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Deus abençoe.